Zou, oi, e estou vivo. Hoje é 1º de setembro, é meio-dia e 43 minutos e, na verdade, estou vivo. Porque eu não fiz mais vídeos. E não quis. E não quis porque foi muito doente durante muito tempo. Foi o seguinte, foi de São Paulo para Recife por causa da mudança do clima. Eu estive doente 2 semanas, depois disso foi para Garanhuns, mais ou menos ainda doente, mas não doente muito grave. Então eu fui para lá e foi mais ou menos, e acho a maioria das pessoas conhecem Garanhuns, mas eu vou contar um pouco. Garanhuns é uma cidade perto daqui, talvez mais ou menos 3 horas e meia, longe de Recife. A clima é um pouco diferente daqui, por exemplo 10 graus, 11 graus e sempre há um pouco pouca chuva, mas não chuva grave. E lá foi não muito legal para a minha saúde, porque, claro, quando você fica lá ainda doente e é mais ou menos frio e você bebe e as pessoas fumam maconha e outras coisas, é não muito legal para a saúde. Então e foi depois doente de novo. Isso significa durante julho foi 3 semanas doente. Depois começou o semestre. Mas o que eu fiz durante julho e agosto, mais ou menos? No começo de agosto, eu preparei minha aula de alemão. Porque agora, no começo desse semestre, eu estou professor até dezembro em alemão básico 1. Eu preparei todas as coisas em 2 semanas, mas não foram ainda todas as coisas prontas. Então significa que estou ainda preparando para cada aula coisas, gramática, essas coisas, porque, claro, minha língua materna é alemão, mas eu quero ver qualquer pessoa daqui ou da Alemanha que pode dizer: eu sei todas as regras da gramática da minha língua. Porque alemão, na verdade, é uma língua muito difícil e tem muitas regras de fazer todas as coisas. Claro, a língua portuguesa também. Por causa disso, eu não falo direito e não falo as coisas certas. Mas eu acho que vocês entendem, então é suficiente para comunicar. E por causa disso, eu tenho que preparar, estudar as coisas de novo para explicar aos meus alunos como é. E às vezes eu não posso explicar porque é demais, mas eles já sabem. E o que aconteceu mais? Eu disse que eu quero mudar meu quarto, mas na verdade estou ainda, eu fico ainda aqui e não vou mudar. Eu vou tirar o fungo da parede e nós vamos botar pintura oleosa na parede contra o fungo e contra o úmido. E eu construí uma rede contra mosquitos. Não é muito legal, é não muito inovativo, mas é suficiente. E eu escrevi também uma prova em Física 17 e foi mais ou menos, foi muito ruim, na verdade, porque foi mais texto. Claro, eu estudei, mas durante a semana, durante o fim de semana, quando eu tive mais tempo, eu fui muito doente. Então, o último fim de semana, e não pude estudar sábado e domingo, e não sei, estudei durante a semana, mas acho que não foi suficiente, porque foi muito texto. Foram 2 páginas com 8 perguntas, então 2 páginas de texto de 8 perguntas, é muito. E 2 perguntas abertas, então eles foram fáceis, mas não sei.
E o resto, sim, houve uma greve aqui, um planejamento, um plano de greve, mas não aconteceu por causa os professores aceitaram a oferta, não sei como é que está isso, do governo. Então, graças a Deus, não há greve, porque quando houve greve, quando havia greve, eu não sei o que eu devo fazer aqui. Fico aqui, esperar e fazer nada. Não sei. Então isso significa que eu vou dar aula até dezembro, e quando havia greve, eu irei embora. Porque não vou ficar aqui 2 meses sem nada. Sim, é isso, eu acho. Quando há uma outra coisa eu vou falar, talvez numa semana, durante a semana, não sei. Porque é muito trabalho de preparar a minha aula. Mas acho que para vocês, quando vocês querem aprender um pouco alemão, e eu vou botar coisas das minhas aulas no canal de YouTube também. Então isso significa alfabeto, pronunciação, talvez eu vou explicar coisas também. Então quando vocês querem aprender um pouquinho de alemão, talvez vocês vão. Então é isso e peace out.